Olá, amigos, a paz de Jesus esteja com vocês. Aqui quem fala é Daniel Scheibler, do Ministério Cristianismo em Epígrafe, de São Paulo. E nesta edição dos 15 Minutos Quinzenais, e também na próxima, daqui a 15 dias, falaremos sobre santidade. E entender santidade significa também entender o que quer dizer a paz de Jesus, com a qual aqueles que vivem o cristianismo se alegram em saudar os demais irmãos. Você já parou para pensar por que os cristãos mais intensos usam a saudação da paz do Cristo? Sabe por quê? Porque o Cristo, que é ninguém menos do que o próprio príncipe da paz, é a porta aberta para que entremos em santidade. E caminhar nas veredas da santidade é, acima de tudo, caminhar com Deus. Sem caminhar com Ele, você carecerá do pré-requisito mais importante para ter uma vida constantemente santificada. Caso você tenha dificuldades para estabelecer um dia a dia de convivência e diálogo com Deus, recomendo que antes de escutar esta mensagem, você ouça a edição de 28 de junho de 2020 dos 15 Minutos Quinzenais, que se chama Por que Deus não tem feito mais na sua vida? Aquela edição dos 15 Minutos Quinzenais é dedicada àqueles que querem viver bem pertinho do Senhor, dedicando tempo de qualidade para meditar mais na Bíblia, para orar e ouvir as respostas de Deus, para adorá-lo com cânticos de adoração, para corrigir os seus caminhos, perdoando mais, se fazendo mais humilde, se fazendo mais verdadeiro. Enfim, se você ainda não tomou a decisão firme de colocar Deus como prioridade na sua vida, o Ministério Cristianismo em Epígrafe tem uma palavra de exortação especial para você, lá nos 15 Minutos Quinzenais de 28 de junho de 2020, que ficou visível na sua tela agora e está à sua disposição em todas as nossas páginas e canais das redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Contudo, se você já pertence ao círculo dos cristãos praticantes, digamos assim, mas tem enfrentado dificuldades na seara da santidade, teremos aqui alguns minutos para meditar em como o nosso Senhor se agrada que o cultuemos, e então poderemos entender de que modo devemos dar a largada no processo de santificação, que é uma etapa final de um outro processo, instaurado por Deus há muitos milênios para reconciliar consigo a humanidade. Desde que nosso Pai Celestial abriu o processo de reconciliação com as suas rebeldes criaturas humanas, sempre foi dada grande importância ao lugar no qual o culto a Ele é prestado, bem como ao lugar em que o contato com Ele é estabelecido. Note, então, que o processo de reconciliação passou por diferentes fases conforme Deus foi fazendo sucessivas alianças conosco, que culminaram com a aliança crucial do Novo Testamento, para a qual ele já havia nos preparado pela boca dos seus profetas. E quando individualmente um ser humano aceita a aliança de Deus em Jesus, o Cristo, esse processo multimilenar entra na fase final, pelo menos na vida da pessoa convertida. E poderíamos comparar essa fase final do processo, numa analogia mais familiar, com a fase de cumprimento de sentença de um processo judicial, quando o que foi decidido em favor do vencedor da causa passa a ser executado em seu benefício. Da mesma maneira, quando você aceita a aliança feita por intermédio do Messias crucificado, há uma decisão, uma sentença que é prolatada em seu favor no mundo espiritual. E o objeto desse ato decisório é justificar você, é dar salvação a você. É uma deliberação do verdadeiro juiz sobre todas as coisas do universo e além, que também é legislador e administrador, pois no mundo celestial não há partição republicana de poderes. E essa deliberação dele visa a levar luz até os pontos mais escuros da sua vida. E é o juiz de tudo e de todos que declara homologado, que declara individualmente válido o seu acordo de conciliação com ele, por meio da sua conversão a Jesus, que é o único e exclusivo caminho rumo a Deus. Caminho pelo qual tudo se faz novo na sua vida. E se você já passou por isso, sabe que
a transformação fica evidente para todos aqueles que convivem com você. E depois do derramamento do sangue da nova aliança no Calvário, nosso acordo de conciliação com Deus depende de nossa conversão ao Cristo, para que façamos as pazes com Deus, nos despojando de toda a contaminação espiritual que se infiltrou nas nossas vidas. Por isso se diz que somos lavados, e essa é a palavra, queridos, lavados de nossos pecados com o sangue de Jesus. A limpeza que nos faz puros e nos reconcilia com Deus. A limpeza que nos faz puros e elimina a litigiosidade que a impureza espiritual faz surgir entre nós e Deus. A limpeza que nos faz puros, convertendo-nos de inimigos de Deus em amigos dele. A limpeza que nos faz puros e nos põe literalmente em paz com Deus. Essa limpeza não se alcança com água e sabão. Essa limpeza só se alcança com o sangue derramado na cruz. Por isso devemos ser lavados no sangue que nos traz paz. Portanto, na analogia que propusemos aqui, se a sentença é o ato de Deus que nos dá a justificação espiritual, nos declarando salvos, a execução dessa sentença é a nossa santificação, sabendo que o Cristo é a única porta que nos está aberta para que entremos em santidade, consequentemente, produzindo os frutos do Espírito Santo de Deus. Nós falaremos mais detalhadamente sobre isso na segunda parte desta mensagem dos 15 minutos quinzenais, que irá ao ar em 26 de julho de 2020. Fique ligado. Por ora, o nosso foco é no fato de que a santidade tem elementos próprios, que lhe são elementares, constitutivos, atemporais, valendo, portanto, para quem viveu antes da primeira vinda de Jesus, que aconteceu no século I, e valendo também para quem viveu, vive ou viverá depois da crucificação do Messias, que é o nosso caso, inclusive. Assim, a Bíblia relata que já nas primeiras gerações de seres humanos, o culto ao Senhor ocorria diante de altares, sobre os quais eram consagradas ofertas a ele. E o altar foi desde sempre um espaço de depuração, de abandono da sujeira, em que a santidade de Deus deveria estar refletida na pureza da oferta. Falando então em santidade, tragamos à memória que o livro de Gênesis ilustra bem o momento em que, num gesto de gratidão pela sobrevivência da sua família, que lá nos primórdios da raça humana testemunhou um cataclismo terrestre sem precedentes nem reprise, Noé edificou um altar nas imediações da cadeia montanhosa de Ararat, ofertando oblações limpas ao Senhor. Desta passagem merece atenção o fato de que não apenas as criaturas colocadas sobre o altar eram imaculadas, mas também o reconhecimento sincero da generosidade imerecida que Deus manifesta em nosso favor. A nossa consciência quanto à candura de Deus deve nos levar a um zelo com tudo o que apresentamos sobre o seu altar, incluindo os nossos sentimentos e pensamentos a respeito tanto dele quanto do seu amor. Quando Deus mostrou, por exemplo, a Abrão, que posteriormente passou a se chamar Abraão, a Terra Santa, o patriarca da nação de Israel lhe construiu altares de ação de graça em Siquém e em Luz, local que mais tarde passou a se chamar Betel. Tempos depois, após ter passado em revista toda a extensão do território que lhe fora dado por Deus, Abrão novamente ergueu um altar ao Senhor, dessa vez na região de Hebrom. Muito semelhante foi o que sucedeu com Isaque, o filho de Abraão, que logo depois que o Senhor lhe apareceu, anunciando que estaria ao seu lado, teve um sentimento de reverência e gratidão que o levou a edificar um altar de adoração e, logo adiante do altar, a armar a sua tenda, porque Isaque quis fazer morada rente ao local onde ocorrera a manifestação do Deus Todo-Poderoso. Já no caso de Jacó, que foi neto de Abraão e filho de Isaque, houve um momento, quando ele fugia da ira do seu irmão Esaú e passava pela cidade de Luz, em que Deus lhe apareceu em sonho, renovando sobre ele a bênção que havia sido concedida a seu avô e a seu pai.
Ao acordar, Jacó levantou um pequeno pilar de pedra no local em que dormira. Ele ungiu o pilar e rebatizou o local de Betel, pois entendeu o temor devido ao santuário em que a presença sagrada de Deus é manifestada. Ocorre que nessa época, Jacó ainda era um homem de inclinações dobres, que precisou de muitos anos para ter o seu caráter lapidado pelo Senhor nosso Deus. Por isso, apenas muitos anos depois de ter aparecido em sonho a Jacó, Deus pessoalmente o orientou a construir-lhe um altar lá em Betel, lembrando-o de que o livrara da angústia no momento de perseguição. Em resposta, sabe o que fez Jacó? Ele ordenou à sua família que, antes de erigirem o altar, todos se desfizessem de itens religiosos contaminados, asseando seus corações idólatras antes de entrarem na presença do Santo Deus. E assim todos fizeram, construindo o altar num local que ficou conhecido como El Betel. Assim, gente, o lugar consagrado à presença de Deus deve ser reconhecido como solo sagrado, porque o poder que nele se manifesta é o poder do sagrado Deus. Devemos zelar para que não afrontemos a santidade do Senhor com a inserção negligente de itens, sentimentos ou pensamentos imundos. O Ministério Cristianismo e Epígrafe tem um terceto da terça escrito sobre esse tema, publicado em 7 de julho de 2020. Para quem ainda não acompanha o nosso ministério, todas as terças-feiras a nossa página do Facebook publica uma análise de 3 versículos da Bíblia que se comunicam entre si. Como todas as nossas postagens periódicas são datadas, é fácil você localizar o terceiro da terça de 7 de julho de 2020 e lá você vai ler um pouquinho mais sobre esse tema. Voltando aqui para a nossa conversa, a nossa imundícia, queridos, somente deve voluntariamente ser levada à presença de Deus justamente para rogarmos a Ele que nos liberte dos grilhões que nos aprisionam a chila, a sujeirada, que nos salve do laço artificioso do passarinheiro das trevas, que todos sabemos quem é, e que nos desatole do alagadiço de pecado do qual não temos forças por nós mesmos para emergir. Sabe quando você, por conta própria, não consegue sair da enrascada e você se sente viciado no pecado? Nunca se esqueça de que não há amarras que o Deus forte não tenha poder para desfazer. De qualquer modo, também nessa hipótese de escravidão das malfeitorias do inferno, aqueles que buscam ao Senhor devem sempre se avaliar, identificar os pontos de contaminação espiritual e se aproximarem de Deus numa atitude tendente à purificação, num esforço de quem reconhece a santidade dele e sabe que só ele pode nos santificar. Você reparou que há traços comuns observáveis desde os mais remotos tempos de culto ao Senhor? Esses traços são, entre outros, o desejo de proximidade com Deus, de colocar a tenda de habitação bem ao lado do local onde se sabe que é possível encontrar Deus, porque quem ama quer estar perto. O desejo de ação de graças, o reconhecimento, por tudo o que Ele, por ser misericordioso, faz em nosso favor, e o desejo de purificação, o desejo de abandono das más obras, o desejo de santificação. São características pelas quais adquirimos feições de sacerdócio e de santidade. E foi exatamente isso que Deus disse a Moisés em uma das suas orientações transmitidas no Monte Sinai. Aqueles que caminham com Deus devem formar um reino sacerdotal e um povo santo. Assim como o Senhor livrou Jacó da perseguição, ele também livrou da escravidão o povo de Israel. E, para quem não sabe, o povo de Israel é formado pela multiplicação dos descendentes de Jacó. Jacó, por sua vez, logo que chegou à terra prometida com a sua família, foi rebatizado por Deus com o nome de Israel. Daí você já consegue ligar os pontos e entender a nomenclatura usada para definir a nação israelita.
Num dos episódios mais célebres de toda a Bíblia, o Senhor libertou o povo de Israel da servidão a que estava submetido no Egito. Para libertar o seu povo do Egito, Deus capacitou o profeta Moisés, a quem logo na sua primeira aparição, em Horebe, Deus advertiu: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E além de se descalçar, Moisés ainda encobriu seu rosto num gesto de temor reverencial de quem compreende o seu diminuto tamanho em relação à magnitude do Criador e a sua incapacidade de ser 100% correto, 100% moral, 100% bondoso, 100% justo. Essas são características de quem é santo. E só Deus é naturalmente santo. E por isso, só Ele pode nos santificar. E daí a gente consegue entender também por que Moisés cobriu o rosto para se achegar ao Senhor no Monte Sagrado de Horebe. Vale a pena a gente refletir sobre o fato de que, justamente porque Deus é santo, quem se descalça na presença dele somos nós. Quem se desarma somos nós. Quem abaixa a cabeça para receber a sabedoria, a orientação e a correção somos nós. Quem cobre o rosto por reconhecer a nossa nojeira diante de quem é santo somos nós. Muitos anos depois de Moisés, o profeta Elias, com quem Deus também falou no Monte Horebe, igualmente cobriu seu rosto para entrar na presença do Altíssimo. Repetem-se sucessivamente os relatos bíblicos de homens e mulheres de Deus que, com temor e reconhecimento da santidade dele, sinalizaram zelo e respeito. Santidade inspira respeito. E olha só, antes do zelo do ser humano que entra na presença do Deus vivo, há sempre um gesto de cuidado dele para conosco, fazendo-se presente e aproximando-se de nós, apesar da nossa pequenez, se comparados com ele. É ele quem se aproxima de nós com voz mansa e delicada, mesmo sendo maior do que qualquer força do universo, mesmo sendo a origem de todas as forças do universo. Gente, isso é misericórdia. E sabe o que mais? Isso é santidade. Para você ser santificado, você precisa se colocar na presença de Deus. Você precisa se descalçar e tirar todas as suas defesas. Você precisa entender a vergonha da sua sujeira. Você precisa entender a vergonha da sua presunção. Você precisa entender a vergonha da sua vaidade. Você precisa entender a vergonha da sua arrogância, da sua falta de perdão com quem erra, do seu hábito de falar mal dos outros. Você precisa entender a vergonha de uma vida sem Deus. E se você realmente entender todas as vergonhas do seu coração corrompido, você cobrirá o seu rosto. E cobrindo o seu rosto, você está reconhecendo a sua indignidade diante daquele que é santo. Então, reconhecendo a sua indignidade com o seu rosto coberto, você estará apto para receber um bocadinho da santidade dele. Porque ele quer santificar você. Só Deus pode reconciliar você com ele. Os nossos pecados nos fazem inimigos dele, mas ele, Deus, aquele a quem ofendemos com o nosso pecado, é justamente o único que pode nos conciliar com ele. E sabe por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Os juízos e os caminhos do Senhor são insondáveis, inescrutáveis, indecifráveis. São incognoscíveis, ininteligíveis, incompreensíveis. Só aquele que é santo pode amar tão intensamente gente tão imperfeita e corruptível como nós. Só aquele que é santo pode ser infinito, eterno, onisciente, onipresente, onipotente, e mesmo assim, do alto da sua imensidão, se importar tanto com gente tão insignificante como nós. Aceite a aliança de paz que o Senhor gratuitamente nos oferece por meio de Jesus. A partir do momento em que abandonamos a nossa rebeldia contra Ele e nos comprometemos com a rejeição ao pecado,
A partir do momento em que voluntariamente nos entregamos para que o sangue do Messias, que foi derramado no Calvário, lave a multidão de pecados da nossa vida, a partir desse momento, Deus aceita a nossa adesão ao acordo de conciliação que Ele, pela graça, nos propôs, apesar de ser Ele a parte ofendida pelos nossos ilícitos espirituais. Esse amor, gente, é incompreensível. Esse juízo é insondável. Esse caminho é inescrutável. Só há um modo de explicar. Ele é santo. Deixe a luz de Jesus brilhar em você. Só assim a santidade de Deus poderá também se manifestar em você. Ainda que a sua alma esteja como uma floresta escura, em que a luz tem dificuldade de acesso, não há obstáculo que Deus não supere para levar a salvação até você. Apenas disponha-se, e a luz de Jesus brilhará com sua santidade na sua vida. Ainda que ela esteja como a mata fechada pela copa das árvores, a luz do Cristo a atravessará todos os obstáculos para chegar até você. Caso você esteja se sentindo como essa imagem que está aparecendo na sua tela, que é um local escuro, carente de luz, veja que a luz conseguirá romper as barreiras para chegar até você, assim como nessa foto. Essa é a luz de Jesus. Como sempre, eu quero sugerir que você louve comigo. Louve ao nosso Senhor. Ele é digno. Ele é santo. Minha sugestão é um popurrí de 3 canções. Brilha Jesus, que é uma versão em português para a canção Shine Jesus Shine, também conhecida como Lord, the Light of Your Love. A composição é do Graham Kendrick e os direitos autorais estão sob gestão da Absolute Marketing International Limited. A Ele a Glória é a segunda canção, que às vezes aparece nas versões em português sob o título Pra Ele São Todas as Coisas. A canção original se chama A Él Sea la Gloria, é composta pelo Marco Barrientos e é titularizada pela Leche y Miel e também pela CFN Music. Os direitos autorais estão geridos pela Orchard Music. E a terceira canção é Agnus Dei, composta pelo Michael W. Smith. A obra foi gravada pela Reunion Records Incorporated, mas hoje ela está vinculada à Sony Music Entertainment. Diferente do que nós temos feito nas outras edições dos 15 Minutos Quinzenais, dessa vez, por cantarmos a santidade de Deus, eu quero propor que nós louvemos ao Senhor a capela. Imagine-se sendo recebido diante do trono do Santo Deus. Para aqueles que já pertencem à família do Senhor, quando esse dia chegar, e esse dia chegará para todos nós, esse será um dia de júbilo. E poderemos cantar face a face, a capela, sem nenhum tipo de playback, a santidade dele. Glória a Deus! Que dia maravilhoso! Que dia maravilhoso! Abra sua boca e o seu coração e cante para Deus. Vamos juntos! Deus, já brilha a luz do teu amor sobre o mundo com glória e esplendor. Brilha em meio a toda a escuridão, que a verdade nos traga libertação. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, enche a terra com tua glória, arde em nós, Santo Espírito, flua de ti sobre os povos, perdão e graça, brilha Jesus, vem trazer tua luz.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo é o Senhor Deus, poderoso é, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo é o Senhor Deus, poderoso é, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Oh, meu Pai, só o Senhor é verdadeiramente santo, meu Pai. Sem o Senhor não há esperança para nossa redenção, para nossa salvação, para nossa santificação. Oh, meu Pai, tem misericórdia.
Obrigado por o Senhor ser quem o Senhor é, meu Pai. Abençoa quem está ouvindo também. Queridos, nosso Deus nos deu a ordem de que sejamos santos, como Ele é santo, mas sem nos descalçarmos, sem nos desarmarmos, sem nos diminuirmos, sem cobrirmos o rosto envergonhados por termos ciência das nossas impurezas, da nossa desobediência, sem prestarmos a Ele um culto adequado ao único que é digno de adoração, porque Ele é o único que é santo. Sem isso, não poderemos participar da santidade dele. O ato decisório de justificação, a sentença de inocentação das culpas em âmbito espiritual, é uma prerrogativa exclusiva de Deus, pois ele é juiz sobre tudo que existe, existiu e existirá. E é apenas sob a condução dele que sucede a santificação, que pode ser descrita de maneira simplista como o alinhamento de todas as práticas da vida de uma pessoa à vontade dele, à vontade de Deus. Sem a presença do Trino Deus, é impossível sermos lavados das nossas iniquidades. Portanto, para convivermos com Ele e prestarmos cultos que lhe sejam agradáveis, é preciso que anteriormente nos despojemos de tudo que não presta, de tudo aquilo em que não há candura, sendo que para isso também precisamos dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu vou ficando por aqui, mas na próxima edição dos 15 Minutos Quinzenais, que deve ir ao ar no dia 26 de julho de 2020, concluiremos a meditação sobre como podemos andar em santidade. Desta vez falando sobre a condução do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, como uma condição para que tudo que façamos seja verdadeiramente santo, com os frutos do Espírito Santo. Até lá, acompanhe as postagens do Ministério Cristianismo em Epígrafe no Facebook e no Instagram. Temos semanalmente o destaque de domingo, com o comentário do nosso ministério sobre o versículo bíblico eleito para a semana. Temos o terceto da terça, com uma análise um pouco mais profunda sobre um trio de versículos que nos levam a um raciocínio uniforme sobre uma verdade macro da Bíblia, por mais inusitada que a construção pareça. E temos também a quinta com Cristo, em que todas as semanas destacamos uma verdade bíblica sobre Jesus, seja no Velho ou no Novo Testamento. Você já sabe que aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sempre na nossa ordem do dia e você não pode ficar de fora dessa pauta. Deus abençoe você e nos falamos daqui a 15 dias. Até lá!